Boa noite a todos os nossos seguidores do portal Correio de Imbé e também Correio de Tramandaí. Peço a atenção de todos porque agora estou aqui com a Thali e a Jussara e nesta semana estará acontecendo uma estreia de uma peça teatral em Imbé. E olha, muito importante, até porque a nossa região tem uma carência de peças teatrais, de cultura, e é uma ótima oportunidade para quem ama, eu acho que todos deveriam amar, né, a cultura aqui no nosso litoral norte. Primeiro quero desejar boa noite a Thali e a Jussara e pedir para a Thali já no início falar um pouquinho para nós sobre essa peça do teatro, que por sinal, olha aqui na parede aqui já está o nome, né? Este não é um conto sobre bruxas. Isso aí, Thali, Renato. boa noite. Boa noite, obrigada pelo espaço, muito importante, né? A gente está aqui divulgando o trabalho que a gente desenvolveu em Imbé desde o início. E esse espetáculo, é bem importante dizer que ele é financiado pela Lei Paulo Gustavo estadual. Então foi um edital que propiciou que a gente organizasse e realizasse essa produção com uma equipe 100% feminina. Isso é uma coisa muito legal também que a gente gosta de pontuar, né? Todas as nossas profissionais são mulheres. E também um dos pilares do nosso trabalho ali desde o início, né, além da nossa pesquisa acerca das bruxas, aí eu vou falar um pouquinho depois sobre a temática, é a questão da acessibilidade, né? Nós propomos uma acessibilidade, fizemos uma pesquisa em acessibilidade ali casada com a dramaturgia, é uma proposta um pouquinho diferente, né? Então vocês vão poder conferir ali na nossa estreia. Nós trazemos uma proposta de acessibilidade e é um projeto que a gente teve um ano de trabalho árduo, né? De pesquisa, de encontro, de capacitação. Nós encontramos 2 coletivos de mulheres aqui do litoral, a Rede Poder Mulher e depois as Feministas do Litoral Norte. Então foram grupos de mulheres que somaram na nossa pesquisa, que trouxeram as suas vivências e elas são homenageadas de alguma maneira, elas são trazidas à cena também nessa peça, né? A gente usa o que elas nos contaram, o que elas compartilharam conosco no espetáculo. E aí a gente vai falar sobre o quê, né? Sobre a figura da bruxa como um símbolo de resistência das mulheres. Então a gente traz as figuras de bruxas desde lá da Idade Média, né, quando começou a caça às bruxas, e a gente vem vindo numa linha, né, até os dias atuais, porque nós consideramos que a caça às bruxas ela nunca acabou. A queima nunca estancou, né? Nunca estancou. Ela só mudou, talvez, de formato, né? A forma do ataque é diferente. Vamos dizer, então, mudou de caça às bruxas para Maria da Penha nos dias de hoje? Pode-se dizer assim também, né? Porque a caça, ela pode ser mais sutil também do que uma violência física, né? Ela pode ser uma diminuição do trabalho da mulher, né? A desigualdade de oportunidades que as mulheres têm. É uma violência. Né? É uma violência de vários níveis, né? Sim. E aí a gente também tem uma explosão agora não, né? A gente tem uma explosão no estado aí de casos de feminicídio, né? E de violência contra as mulheres que está assim, absurda, né? E isso vem para a cena também. Isso também faz parte dessa caça às mulheres, né? E aí a gente traz histórias de bruxas que nós pesquisamos durante esse ano, né? Então tem histórias ali, nós contamos um pouco a história delas, as acusações que pesavam contra elas, né? Às vezes acusações assim fantásticas, absurdas, né? A gente fala ali de 5, 6 mulheres específicas nessa história e muitas vezes acusadas porque tinham um grande conhecimento em determinada área ou porque se posicionavam muito bem sobre determinado assunto. Discriminação e violência. Discriminação e violência, Exatamente. Perfeito, é isso, né? Até a questão de pessoas com deficiência, né? Que daqui a pouco eram taxadas como mulheres também que faziam mal, que estavam fora do padrão, né? Qualquer mulher que estivesse fora do padrão de alguma maneira, o padrão existe até hoje, né? A gente sabe. Existe até hoje. E o importante e a né? diferença e a diferença é o quanto o Estado, a Igreja, as leis, né? A questão de essas violências, elas eram legisladas. Então era o livro O Martelo das Feiticeiras, foi assinado pelo Papa Inocêncio VIII na época, e ele foi distribuído então para os inquisidores, que eram ou vigários, ou padres, ou o prefeito daquela determinada localidade, né? Então isso virou
Tu imagina hoje como é uma fake news, tu imagina naquela época, pessoas muito precárias ainda, muito sem legislação, né? Sim. E então foi um tratado realmente legislado, financiado, para que deixasse a mulher sem poder econômico mesmo. Então, execuções públicas, né, coisas que deixavam elas com medo, então elas aderiram à proteção masculina, né, a coisa foram reduzidas à questão doméstica e durante milhares de anos seguiram, então, centenas de anos, exatamente, centenas de anos ficaram, então, reduzidas a mais um item da casa, né, como o carro, a casa, né, era a mulher, mais um item, então, que normalmente saía de um contrato entre o pai e o esposo, né, então ela saía agora, e desde criança, né, elas já eram prometidas, isso, né? Acontece em alguns países. Era um negócio, né? O matrimônio, sim, iniciou como um negócio. Então, enfim, desculpa te atrapalhei, Karen, não mas não atrapalhou, não, só complementou o que eu estava falando, né? Mas é isso, é como a Ju falou, a gente mergulhou em algumas literaturas, né? Principalmente a Silvia Federici, que tem o Caliban e a Bruxa, inclusive dica de livro, para quem não conhece, não leu ainda, foi uma das obras fundamentais que nos uniu, né? Nos juntou nesse projeto. O Martelo das Feiticeiras, que é um livro, assim, que dói, né? Porque ele é um livro que foi criado para instigar justamente a investigação das mulheres constante. Então, as pessoas tinham que vigiar as mulheres, elas tinham que observar as mulheres para procurar algum problema, para denunciar para a igreja se elas estivessem fazendo alguma coisa suspeita, né? E a coisa suspeita podia ser qualquer coisa. Ela podia estar fazendo um chá, ela podia estar cultivando sua horta e aquilo era suspeito e ela poderia ser denunciada e morta por alguma coisa nesse sentido, né? E aí a gente chega nos dias atuais, falando de um caso bastante recente, de 2014. Então, quem vier nas apresentações vai conhecer um pouquinho mais dessa história. Uma mulher que em 2014 foi acusada de bruxaria e acabou sendo morta em função disso. Foi confundida com uma outra pessoa e foi morta sem julgamento. Né? Ainda aconteceu isso. Tão recente. Ainda acontece. Por isso que a gente diz que a queima ainda acontece. Ela nunca parou de acontecer e este não é um conto sobre bruxas, porque ele é real. Ele acontece todos os dias. Real em épocas diferentes, mas ainda muito presente, né? No dia a dia das mulheres. Como eu conversava com a Thalia antes da gente começar a fazer a live, surpreendeu o número de quantidades de casos de Maria da Penha em Imbé, nos primeiros 5 meses deste ano. Maior número de ocorrências da Brigada Militar e da Guarda Municipal é violência contra a mulher, de todo tipo. E eu vou te fazer um paralelo. Vocês viram agora os rumores por conta da novela? Sim. Que teve uma personagem que pediu, então, pensão alimentícia e, a partir disso, receberam 270 mil ligações de pessoas querendo saber mais. As pessoas teimam agora, o Leite está teimando quanto à Secretaria Estadual de Políticas Públicas, a recriação, porque já existia. Sim. Era uma época que havia maior fomento, então, e maior representatividade, pertencimento. Acontecia o quê? Se reduziu danos, né? E reduzir a violência contra a mulher é reduzir gastos com educação, reduzir gastos com saúde, porque está tudo interligado. Uma mulher morta, Renato, acaba acontecendo o quê? Deixando crianças órfãs. Esse pai, ou ele vai preso, ou ele se mata também. Né? Essa criança fica com quem? Sim. Então, todos esses problemas de órfãos do feminicídio é um problema social mesmo, é um problema que todas as políticas deveriam estar ligadas nisso, né? No próprio teatro, o estudo do teatro feminista é um estudo recente, né? Ele remete aos anos 70 para cá, né? Porque o teatro também, como qualquer meio, também serviu muito de instrumento de ficar ali naquela situação, né? As mulheres, personagens eram sempre mortas em cena, né? Muitas histórias de quando tinha o título antigo, né? Desde a Antígona, elas eram mortas em cena. Então as pessoas assistiam às vezes 30 vezes a mesma peça para ver uma mulher morrendo em cena e tinha lá o título, era o nome, A Dama das Camélias, Leonor de Mendonça era o nome da mulher que o dramaturgo escolheu matar naquela, teve a ideia de matar naquela peça. Então,
o teatro feminista vem dizer o quê? Não, nós vamos ficar vivas no final da nossa história, nós estamos aqui em cena, no centro dela, contando a nossa história, vivas. A gente escolheu lembrar desse tempo para que ele não volte, não retorne. E a gente também não está só agora no palco, porque na época de Shakespeare era proibido a mulher atriz. A mulher foi vir lá com a Duncan, não a Leonor Duse, lá em 1780 já uma mulher entra em cena. A partir daí vem a época das divas, sempre uma coisa, ou não humana para baixo, inferior, ou uma semideusa. Daí vem as divas, enfim, Marlene Dietrich, a Sarah Arenhart, que viajam, que daí as companhias vêm para o Brasil de navios, até no Teatro São Pedro, né? Então, sempre essa coisa díspare. Não, nós somos atrizes trabalhadoras da cultura, nós somos operárias. E agora a classe está se movimentando, inclusive na técnica, que era um lugar muito masculino. Até a década passada, praticamente, que vem em Porto Alegre tem a Marga, né? A Marga Ferreira, que é uma das iluminadoras mulheres que abriu portas, e daí agora tem uma profusão de iluminadoras, tem a Carol Zimmer, tem a Virginia Anderes Sigolini, que é colaboradora da Dramática e que está conosco Este Não É um Conto sobre Bruxas. Então, também tem aí na técnica. E isso que eu te falei, trazer para o litoral, isso é semear uma consciência, né, uma leitura histórica, a cultura, a arte, ela aciona direto o inconsciente e também aí o nosso auto-amor, a nossa autoestima. Então, ela gera em vários campos da saúde pública, não só saúde física, mas também emocional, psicológica, abstração, enfim, e aí nós vamos para o boom que não é terapia, mas é extremamente terapêutico. Muito necessário, né? Mas agora é interessante que eu prestei atenção bem no que a Tori falou, da época das bruxas, né? Muitas acusadas, muitas mortas, independente de assunto, até mesmo como você falou, faz um simples chá em casa para tomar, não, está fazendo algo de bruxaria. Isso tem muito a ver com os dias de hoje, né? Porque os casos de Maria da Penha em violência não é só agressão física, né? É o verbal, é a falta de alimentação, é o negar o apoio na família. Então, realmente tem muita semelhança nessa época com os dias de hoje. E também nessa época com os dias de hoje, como tu falou mesmo, né? Hoje tem mulher técnica, tem técnica de iluminação, técnica de som, que há muito tempo, não muito longe, isso não era permitido, assim, não é de mulher. Exatamente. Não tem força. Né? E o teatro, então, essa peça traz... Na verdade, o que eu vejo assim, olha, começou lá atrás, vem até hoje, se não mudar, começar a mudar. Exatamente. A gente sabe como é que os dias de hoje é capaz de voltar, retroceder e ir até o final de novo, né? Isso, e o bom isso é que mesmo. essa peça de teatro alerta as pessoas disso. Né? Se nada algo acontecer com uma secretaria da mulher, isso. não vai sair desse estado que a gente está hoje. Exatamente. Isso aí. Né? Vai trazer para a cena e isso vai trazer para o diálogo, a gente espera. Fazer a pessoa refletir bem, abrir a mente do que está acontecendo. Isso mesmo. A classificação indicativa é 12 anos, então a gente pode ter um público aí mais jovem também, falando sobre isso, a família pode vir assistir, a gente conversa depois do espetáculo, né, para entender como é que as pessoas se sentiram, o que elas estão pensando sobre isso, né? Imagina, né, a importância de tu ter alguém de 12 anos aqui assistindo esse espetáculo, podendo pensar sobre essas coisas e conhecer um pouco, né? Isso é muito, muito bacana. Na sexta-feira, a gente vai fazer uma estreia fechada, que é para associados aqui do território, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o espaço também, que foi muito importante na nossa trajetória, o Território das Artes. Abriu as portas, nos recebeu durante 4 imersões, nós moramos aqui durante alguns finais de semana para criar esse espetáculo, né? Então abriram as portas da casa para nós de uma maneira muito carinhosa, muito bonita. E aí na sexta-feira a gente faz uma estreia que é para o público aqui da casa e também para os coletivos com quem nós conversamos durante o processo, né? Que é o Poder Mulher e as feministas do Litoral Norte. É uma contrapartida, né? Uma devolutiva, na verdade, do que elas também nos trouxeram. Então elas vão estar aqui, a gente vai poder debater sobre o espetáculo, conversar um pouco. E aí sim, no sábado e no domingo,
sábado às 20 horas e domingo às 18, a gente abre a casa mesmo para a comunidade, né? Para as cidades ao redor, a gente está fazendo uma intensa divulgação aí nos arredores, todo o litoral norte, para que as pessoas venham aqui, conheçam a casa e possam conhecer a peça. Aí a gente faz um ingresso popular, né, R$ 20, aí com algumas possibilidades de meia entrada também, né, também como uma forma de colaborar aqui com o espaço, né, que abriu as portas e em nenhum momento nos cobrou e foi muito generoso, assim, foi muito importante para a trajetória dessa peça. E o pessoal, para adquirir esse ingresso, tem algum site, alguma rede social? Pode adquirir no local também aqui na hora? Pode adquirir no local, tá? Pode vir aqui comprar um ingresso, mas também nós estamos com ingresso na plataforma Simpla. Vocês podem acessar a plataforma através do nosso Instagram, do projeto Laboratório Cênico _ As Bruxas. Laboratório Cênico _ As Bruxas. Aí lá na bio do nosso Instagram vai ter também link para o Simpla, mas dá para comprar aqui no dia também. Agora, aproveitando aí, antes da gente conversar com a Jussara também para conhecer aqui o território, eu fiquei surpreendido com o local. É uma paz incrível aqui, vocês não têm nem imaginam. Mas o teatro vai acontecer aqui três dias, né? Posterior a isso, tem já marcado em outro local, ou daqui a pouco uma administração lá que dá valor para a cultura, se eu quero trazer o teatro para o meu município? Como é que o pessoal faz? Então, o que a gente tem feito agora, né, com todos os nossos materiais prontos da peça, é colocar em editais de ocupação. Então, a gente tem feito isso para ocupar teatros, mas a gente também tem o plano e, na verdade, o desejo de ocupar espaços alternativos. Então, que a gente consiga apresentar numa associação, num grupo de mulheres, num coletivo, numa escola, né, em outros tipos de instituição ou de auto-organização, né, de pessoas, a gente também quer ocupar esses espaços, não somente as salas de teatro. Sim. A gente quer ocupar espaços mais amplos, mais democráticos também nesse sentido, né, para levar o debate para outros lugares. Então, uma escola, por exemplo, a gente pode entrar, né, classificação indicativa 12 anos, então ali a partir do 6º ano podemos apresentar o espetáculo numa escola, né, então não temos data ainda específica agora de uma nova temporada, mas buscamos aí, vamos buscar parcerias para a gente poder ocupar outros espaços também. Com certeza, maravilha, né? O pessoal aí das prefeituras, né? Levar cultura de verdade aí. Então aí, né? Chega e entra nas redes sociais. Mas eu queria conversar com a Jussara e com a Thalia agora aqui também. Eu fiquei surpreso quando eu cheguei aqui para conversar com elas, é sobre a casa aqui. É linda, né? Olha, primeiro que você já entra no portão da casa, já é uma paz, é uma tranquilidade. Quando entra aqui dentro, então, você olha cultura, tudo onde tu caminha aqui por dentro. Jussara, desde quando? Fale um pouquinho da casa para nós aqui. E ela, gente, ó, é em Imbé, viu? Não é grande Porto Alegre, é aqui em Imbé, no litoral norte. E eu acredito que o pessoal aí, olha, tem que vir aqui conhecer, participar, né, e viver a cultura aqui. Por favor. Então, a gente tem essa casa, ela foi fundada em junho de 2022. Ela foi fundada por 3 biólogas, né, a Aline Persch, a Marta D'Amico e a Viviane Menischi, e por mim, que sou diretora e atriz, né, encenadora, dramaturga. Essa casa, Renato, ela desenvolve desde então trabalhos específicos de arte, artesanato, manualidades, mas ela também já foi palco e está sendo de programações de apresentação, shows, feiras, acampamentos aqui. Tem um grupo muito incrível de teatro para crianças, que é o Cuidado que Mancha, de Porto Alegre. Já esteve aqui com um espetáculo premiadíssimo, A Família Sujo, apresentou no nosso palquinho para as famílias aqui do entorno do território. O território está localizado aqui na rua Júlio de Castilhos, 1189, aqui em Imbé, a 3 quadras do mar. Então, como a Thalia disse, já serviu de imersão para grupos de teatro que vêm de Porto Alegre desenvolver trabalhos aqui. O espaço, ele é pensado para ter espaço para treinamento, para criação. Ele também tem um camarim que a gente montou, um camarim bem também no estilo que a gente montou tudo muito
reutilizado, tudo muito usando o nosso acervo. Ele tem um grande acervo já de figurinos, tem acervo de fantasias também para crianças, figurinos, e abriga hoje o Território das Artes, abriga o Teatro Natureza, que eu não sei se tu tem notícia que tu está aqui há bem mais tempo que nós, se já existiu algum grupo de teatro em Imbé nascido aqui. Então talvez seja o primeiro grupo, se a gente né, de teatro criado aqui em Imbé e que desenvolve pesquisa em cima do imaginário popular mesmo da gente da beira-mar, aqui do estuário, ao redor do estuário do Rio Tramandaí. Então, mergulhamos aí, conseguimos lá no início da pesquisa, uma entrevista com a historiadora Leda Saraiva Soares. A partir do momento, é um divisor de águas, né? A partir do momento que a gente entrevista ela, que a gente se apodera da bibliografia dela, que ela nos cedeu gentilmente, e começa a pesquisar essa mulher incrível que é daqui. Muito incrível. A história dela é... Tudo começa... Aí é um caminho sem volta, né? Porque daí a gente só quer pesquisar mais e mais, quer saber mais sobre as outras pessoas que ela cita no livro e que talvez nem estejam mais aqui, alguns familiares só, então a gente já entrou em contato com a Avenina também, que é uma pescadora daqui da região muito conhecida, né, da Lagoa, por todos os pescadores. O seu França, que é um pescador daqui, também já nos deu uma aula uma vez. Então a gente segue o projeto Botos da Barra, então a gente segue nesse alimentar aí, Renato, né, com coletivos. Tem a AMO agora em Maquiné, que é o coletivo AMO, que é do Pascal, da Mirella e da família, da Lena e da Manuzita. E tem o Quintal Jambolão, que é aqui em Mariluz, ali em Presidente, que é da Jade, do Rafa e de um outro coletivo, Claudinho, o Alex, um outro coletivo também de artistas. Então a nossa ideia é fortalecer mesmo, né, com esse espaço, fortalecer a região, trazer grupos de Porto Alegre, como a gente vem fazendo, para fazer esse intercâmbio com artistas daqui e ferramentalizar aqui também, não só elenco, mas também técnica, né? Pessoas que entendam do que é a direção de arte do espetáculo, a sonoplastia, a trilha, o quanto a luz colabora, cria junto, o quanto ela constrói a cena junto, enfim, que se apoderem, como diz o Gual, dos meios de produção artísticos e falem do que querem falar, que a comunidade monte suas peças sobre o que quer montar, né? Jussara, vou fazer uma pergunta para ti, que até escutando a Jussara a gente começa já a imaginar e criar situações no município aqui. Sabe da carência da cultura em todo o litoral norte, principalmente na rede escolar, isso estadual, municipal, em todos os municípios. Não tem como o pessoal dizer, não acontece, não acontece. Sim, Renato, só para tu ter uma ideia, o único palco que nós temos aqui na região é a 40 quilômetros daqui da nossa cidade, é em Capão, no Centro de Cultura Érico Veríssimo. Ele é um palco ainda com piso frio, então ele nos dificulta alguma coisa de artes da cena, como, por exemplo, dança já é mais dificultoso, se tu não põe um linóleo. E mesmo assim, só com linóleo sem madeirame, ele não tem o amortecimento. Então ele pode estourar um joelho, enfim, tá? N questões com o aparato de cultura. A gente não tem uma estrutura de cultura aqui perto. Então, todo o teatro que a gente está fazendo, ele é um teatro adaptado, né? A gente chega o que a gente mais pode de uma caixa cênica, que seria o ideal, né, Renato? Então, só para tu ter a ideia da nossa carência e do quanto a gente não tem nem ambiente, às vezes, para criar, imagina, apresentar. Mas para estimular, que hoje é mais fácil que estimular uma criança do que um adulto, né? A querer se apaixonar pela cultura. A casa ela está aberta, um exemplo, uma família querer vir conhecer, trazer um filho para começar a conhecer, a se envolver, a aprender. Por que eu lhe falo isso? Porque a rede escolar municipal e estadual hoje acontece muito que os professores querem fazer teatro para as crianças. E daqui a pouco veio uma turma aqui, Jussara, ensina a gente a fazer teatro. Como é que a gente se comporta, como é que a gente aprende, o que a gente usa. Eu digo isso até para o pessoal que está nos assistindo saber que tem um local em Imbé para proporcionar isso para eles. Tem uma escola de teatro agora em Imbé. E aí eu também vou deixar os arroba Território das Artes, Território das Artes, e o do grupo de teatro é @Teatro Natureza.
Esses 2 arrobas as pessoas vão acompanhar, por exemplo, a gente passou na PNAB, que é do MINC, do Governo Federal, apoiado pela Prefeitura de Imbé, né, na edição 2025. Isso vai nos possibilitar abrir cursos gratuitos aqui de teatro no próximo semestre. Então as pessoas atentem para isso, que vai ter um para criança e um para adultos 18 mais. Então a partir de 18 anos pode vir fazer teatro com a gente de graça no próximo semestre. E teatro é aquilo, Renato, é só para ator e atriz? Não. É para tu conseguir ir numa entrevista de emprego e tá firme lá ensaiar o teu texto que tu vai dizer. É para tu conseguir apresentar um trabalho na frente da turma, 5h40 na tua frente tu já fica nervoso. Como é que tu vai poder ir para uma faculdade e apresentar num seminário que às vezes tem 200 alunos te olhando? Então, o teatro, ele te auxilia na comunicação simples da vida e o ser humano, a comunicação é que nem a água para ele. Uma pessoa morre se ficar sozinha. Uma pessoa morre de 2 a 4 dias sem água. Então, é uma coisa essencial, né? Então, o teatro te auxilia no que é essencial para ti, que é o material humano, tu conseguir falar da tua emoção. Exatamente. Então, em vez de deixar um filho, né, ou a família ir em casa numa tarde, noite, na frente do celular, por que não vem fazer um teatro, né, que ajuda na própria formação da criança? Isso aí. Na curiosidade, em querer saber mais, em querer aprender, né, instiga em todas as outras disciplinas. Com certeza. Eu falei para vocês que a entrevista de hoje ia ser maravilhosa, espetacular, e foi, né? Jussara, te agradeço demais a atenção. Nós vamos conversar mais ainda sobre a casa, que precisa ser mais divulgada. Nós vamos divulgar cada vez mais no Correio de Imbé. E Thali, também te agradeço aí. E reforçar para nós os 3 dias do teatro aqui, para o pessoal poder vir e participar, aproveitar essa oportunidade que estará aqui em Imbé. Isso aí, nos dias 30 é estreia fechada, né? 31 às 20 horas e dia 1º de junho às 18 horas. Venham, tragam seus filhos, vó, tio, pai, mãe, cachorro. Enfim, venham assistir teatro. Ingressos populares R$20 lá no nosso Instagram, Laboratório Cênico, _As Bruxas, e a gente espera vocês. Maravilha. Jussara, obrigado. Obrigada, Renata.